Olá, estamos aqui novamente com aquelas conversas da nossa playlist de vários papos com intercâmbios de religiões. Então, hoje eu tenho a alegria de conversar com o nosso querido Felipe Albani, que caminhou muito tempo do nosso grupo, Sejus, e hoje está caminhando, fazendo uma nova caminhada espiritual que ele vai contar para gente. Felipe, meu querido, um grande beijo. Te apresenta para a turma e vamos começar, que tô louca para saber das tuas novidades. Boa noite, Suzana. Boa noite, pessoal. Canal Espírita Progressista, né? Inclusive, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci antes de entrar no Sejus, no momento em que a gente estava, assim, eu estava namorando o Sejus, digamos assim, à época, né? Sim, Com toda aquela bomba que foi naquele ano foi bem no 2018. início. O grupo estava começando a se formar naquela época. Eu acho que eu entrei mais ou menos no terceiro estudo, né? Um pouco depois do terceiro ou quarto estudo, já Sim, tinha tido aquele programa sobre o nosso lar, já tínhamos acontecido algumas coisas, fizemos mais de uma live juntas, inclusive, né? sim, sim. Foi Estão no muito bom. canal. Muito legal. Teve uma live em conjunto também que foi super caótica, né? Porque a internet não estava funcionando, olha, caía, olha o Carlos Orfan caía, né? Cada hora, né, dando problema. Não sei se A você se gente, lembra disso. eu lembro, nós fomos os verdadeiros heróis. Eu sempre brinco, na época que tudo era mato. Deixa eu só E virar esse não tínhamos negócio aqui. StreamYard, não tínhamos Zoom, só tínhamos Hangouts do Sim, YouTube, que era outra loucura. não, a Eu me lembro que foi loucura. muito interessante, muito Deixa eu importante virar meu mesmo. negócio aqui. Tá, Não, então, era falando uma aqui loucura. rapidinho, Mas foi sou, legal. Uhum. Sou Felipe Albani, professor de português de duas cidades fluminenses, Duque de Caxias e Teresópolis, uma Baixada Fluminense, outra região serrana, trabalhando em duas escolas de campo. Agora também tive que, por questões até, aliás, a minha vontade, estou trabalhando também numa escola de cidade à noite, estou tendo uma experiência muito interessante na educação de jovens e adultos, Legal. mas completo este ano 20, ano que vem 20 anos nas duas prefeituras, concomitantemente. Eu iniciei nas duas mais ou menos ao mesmo tempo, uma diferença de 15 dias por questões alheias também à minha vontade. Mas, de qualquer forma, pegando o gancho aí, voltando para a minha trajetória, pode ser religiosa ou espiritualizante, né? Eu estive durante 25 anos dentro do movimento espírita. Eu Sim. comecei com 17 anos, entrei num centro que, a princípio, estava passando por um processo de crise por conta da morte do dirigente, professor Newton Gonçalves de Barros, não sei se alguém já ouviu Acho que eu falar já ouvi nele. falar. Era Uhum. em Teresópolis? Não, Ou em não? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Uhum. E aí, com a desencarnação dele, passou por um processo assim bastante delicado, e foi também a época que eles retomaram o grupo jovem, já que vários jovens estavam se aproximando. Houve uma crise interna, que faz parte também desse processo de modificação, Sim, outras percepções, questões também. Não podemos esquecer um pouco da vaidade humana. Era sim. o centro que minha tia frequentava, também por isso que eu participei desse centro. E por conta também de estudos, eu acabei me afastando. Frequentei uma época o Centro Espírita Leão Denis, que é um centro bastante conhecido aqui também no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, mas nunca como alguém que trabalhasse ali a fundo, sempre uma pessoa que frequentava, mas não tendo outras funções. Quando fui parar em Teresópolis é que eu comecei a me aprofundar nos estudos, participar de atividades, e posteriormente eu participei de grupo mediúnico, grupos de estudos, e por conta de 2018 fui parar no Sejus também, onde aí construí Sim. uma história também bem interessante, não só do ponto de vista de caminhada espiritual religiosa, mas também de trabalhos que qualquer um pode encontrar aí no canal do Sejus, no canal Paz e Bem, e até O mesmo na grupo Casa mediúnico, Espírita. lembra? Tem sim esse grupo mediúnico também fantástico que tem no Sejus, não sei como, em que Muito pé que bom. está esse grupo mediúnico atualmente. Acredito que ele deu uma parada. Acredito que sim. Uhum. É porque também muita coisa, eu lembro que a Carla, quando estava com a gente, Carla Pavão, ela falou que muita coisa que existia no Sejus
se devia a dois motivos. Um deles era a pandemia, e o segundo, essa dificuldade que muitas pessoas estavam tendo nas casas espíritas por Sim, conta do bolsonarismo. é, Hoje, eu acho que algumas pessoas guardaram de volta, né, esse bolsonarismo lá em algum lugar, prefiro não dizer onde, mas de qualquer forma, estamos aí convivendo um sim, pouco eu mais acho que sim. harmoniosamente, pelo menos em algumas casas. Não digo todas, mas em algumas casas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E aí, meu querido, como é que aconteceu a tua guinada, digamos assim, dentro dessa tua É, caminhada? foi um processo que não foi simples. Eu digo que eu fugia um pouquinho da matriz africana, porque no espiritismo a gente está parcialmente livre. Não digo parcialmente livre porque quando a gente tem noção de que a gente é médium 24 horas por dia, a Sim, gente passa a ter um certo olhar sobre as influências que a gente tem. O que de repente não tinha me dado uma espécie de clique foi depois de umas experiências que eu tive por conta de um pedido que eu fiz a uma colega de trabalho, que era uma forma de rever uma possibilidade de fazer alguma forma de ajudar, colaborar com a psicosfera da escola em que eu era diretor. Que era uma escola de comunidade, com muitos sim, problemas. E eu não me lembro por quê. Eu pedi, ó, pessoal daí pessoal da matriz protestante, vamos lá fazer uma oração. Quem é católico, vamos fazer uma oração. Aí, para duas pessoas que eu sabia que é matriz africana também, vamos lá ver de que forma podem colaborar com sim, coisas positivas. E nisso chegou o recado de uma preta velha, que era quem dirigia a parte espiritual desse terreiro, que queria falar comigo. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos eh, de oferendas, até o momento em que eu precisei fazer um determinado procedimento chamado Bori, mas a rigor, em nenhum momento eu me senti à vontade ou com condições de deixar o movimento espírita. Aí depois eu fui descobrir que, a princípio, eles estavam me direcionando para fazer o santo, inclusive foi sim, a própria mãe de santo que comentou isso comigo com outra pessoa, mas que eu queria decidir o que ia fazer. E, paralelamente a isso, eu estava passando por diversos problemas pessoais, alguns até hoje pendentes, mas outros aí meio complicados, que não prefiro também não entrar em detalhes agora. sim, não precisa. Mas, de qualquer forma, podemos dizer que houve um chamado em algum momento em que me foi colocado que haveria a possibilidade de fazer o santo, a feitura, de acordo com o meu orixá, que era a grande preocupação. Eu vou colocar rapidamente qual era o meu drama. Sim, Meu orixá não tem mais um culto comum no Brasil. sim, Talvez eu tivesse que ir para a África para fazer. Como a princípio não tinha dinheiro, nem tinha condições, e minha vida estava direcionada para outras coisas, não me deu ideia de correr atrás desse processo. Talvez no futuro, quem sabe um dia. Até que eu soube de um pai de santo que faria isso. E foi nesse terreiro onde eu fiz o meu sim, santo e desde então estou lá. Porém, nesse meio tempo, eu meio que fui pressionado de um lado ou de outro para ver qual caminho escolher. E no meu ah, caso, eu queria que as entidades que estão comigo estivessem mais à vontade para trabalhar. E aí eu não tive outro jeito senão me afastar do espiritismo, tanto do sim. ponto de vista mediúnico quanto do ponto de vista teórico, doutrinário. E eu poderia até acrescentar umas coisas, Suzana, já que a gente está num ambiente que também não é o Sejus, que Sim, algumas fica bem à coisas. vontade. Aqui é um Que eu, espaço interreligioso mesmo, fica tranquilo. Uhum. Que eu vejo que há uma certa dificuldade do movimento espírita progressista, muitas vezes, em lidar com alguns Sim, pontos que precisariam de uma certa revisão. Não digo que a gente vai rever tudo, mas eu sim. acho que, especialmente depois, quando a gente embrenha naquele conscientização espírita do Geldo, é Geldo, não esqueci o nome dele É, agora. Zézio, Gésio, Gésio, isso. Depois da Gésio conscientização Almeida. espírita, depois de estudar Jesus histórico,
fica muito difícil a gente seguir da mesma forma. Porque a Uhum. gente vai percebendo que algumas coisas precisavam, da parte do movimento espírita, especialmente progressista, de levar isso em conta, para a gente rever práticas, rever pensamentos, rever posturas. Isso é muito delicado, isso é muito preocupante. E a gente está indo por um caminho que está criando um novo dogmatismo. Quando a gente tem colegas que, por exemplo, vão lá, chamam determinado ponto, e aí você continua seguindo a FEB, você continua seguindo determinadas posturas que não têm cabimento mais, aí realmente fica Sim, muito difícil. Você fica falando sozinho. sim, E é não, eu mais ou concordo menos, contigo. e é As isso mais ou mudanças menos. são complicadas, né? São lentas, são difíceis de ser Sim, feitas. mas é uma coisa que eu acho que comigo sempre foi relativamente tranquilo. Essas mudanças, para mim, sempre foram tranquilas de acontecer. Um bom exemplo é Sim. dieta. Pegando o gancho aí, eu sei que você é a rainha do bolos artísticos, mas pegando o gancho da minha vida. Tu fez Dieta. dieta, Felipe? Fez bastante Já dieta? fiz, já voltei. Minha vida acho que é uma eterna dieta. Queria conversar com alguns Querido. Mas tu tá médicos. bem, Felipe. Tu tá bem. Eu Tô acho que não, tu tá super bem. Fica tô não. tranquilo. Eu tô precisando emagrecer uns 10 a 15 quilos. Oh, Mas, de qualquer forma, uma das coisas que aconteceu comigo é uma adaptação que acontece relativamente fácil. Às vezes eu demoro para perceber, eu sim, preciso rever. E isso vem acontecendo. E o mais interessante é que, apesar de tudo, apesar de a matriz africana, tanto Candomblé quanto a Umbanda, que a gente trabalha nesse terreno, nessas duas doutrinas, Candomblé sim, Queto e Umbanda, sim. ela tem me permitido fazer as revisões que eu precisaria necessariamente fazer. Ai, que bom, querido. Apesar de a gente ter um grande problema ou um imbróglio dentro da matriz africana, que é lidar com as tradições, não somente em frente à modernidade. Porque, por exemplo, eu gosto muito de um babalorixá chamado Tom Olorê, que traz a parte histórica e faz um trabalho maravilhoso. Tem Uhum. um outro babalorixá de São Paulo, que é de Omolocô, chamado Mário Filho, que também faz um apanhado muito bom na parte histórica. E eles discordam em diversos pontos, até porque cada Sim, um segue o seu parâmetro. E é esse talvez o grande drama de quem esteja numa doutrina espiritualista. Quando você é católico, você tem um parâmetro da Igreja Católica. Quando você é espírita, você acaba seguindo os parâmetros daquela casa espírita, que tem diferença muitas vezes de outras casas espíritas. Da mesma uhum. forma que os grupos espíritas progressistas, a sua maioria virtual, eu não sei se já tem algum presencial, mas também tem seus parâmetros, os seus questionamentos, as suas críticas, e isso é extremamente saudável e necessário. O problema é que, às vezes, você compartilha as ideias e as ideias não chegam a algum lugar. Como eu ainda estou em processo, a formação no Candomblé são 7 anos, eu completei 3, então, esse processo de formação, seja como sacerdote, ou seja como uma pessoa com idade, que é Sim, uma coisa que depende de cerimônias, depende de atuação dentro da própria tradição, sim. é um drama, às vezes, você olhar para a sua tradição e olhar para outra casa que segue outra tradição e você notar as diferenças. Porque, no geral, qual é a nossa ideia? Está errado. Sim, tu diz dentro do teu universo da matriz africana. Vocês têm Isso, diferenças também bastante fortes. isso. E isso acaba também funcionando de uma casa para outra. Por exemplo, se uma casa eu abrir um Sim, dia, uma casa de candomblé, eu vou ter meus parâmetros. E aí eu vou certamente ter algumas coisas diferentes do meu pai de santo. sim, Assim como a casa dele segue parâmetros diferentes da mãe de santo dele, que eu tive o prazer de ir uma vez, mas que tem uma certa diferença porque ela é uma pessoa que tem um temperamento um pouco difícil para os padrões que a gente segue nessa casa. Então, são questões realmente muito interessantes por um lado, mas por outro são um pouco polêmicas, porque vira e mexe tem briga nas redes por conta disso. ai, meu Ah, você Deus. fez assim, fez assado, não é assim, não O é ser assado. humano. É, Gente sendo gente. sim, sim. Então, o que que eu procurei me ater? Vou procurar entender essa tradição em que eu estou. Sim, sim, E por mais que, por exemplo, tem lá os parâmetros que são dentro do catolicismo. Por exemplo, Quaresma.
durante a quaresma não se faz nada porque ele segue esse parâmetro. Depois de Aham. muito tempo eu fui entender que a quaresma ele segue tipo um silêncio total, porque antigamente a quaresma católica era também que eles não faziam nada, nem comer direito comiam. Daí o Sei. carnaval, que você faz tudo, Travar, passar para 40 poder dias chegar na quaresma. e ficar Sei. 40 dias sem fazer nada, sem Nossa, pensar em nada. A quaresma já está sim, mais relaxada. Mas no caso da sim, matriz africana, não. Pelo menos quem segue esse calendário católico procura ser ateu. Ó, na quaresma não se faz nada. Tem lá nossos sim. parâmetros? Temos. Mas, a rigor, é o respeito ao catolicismo, que a princípio não faria nada também. Então, são coisas que a gente vai entendendo, discordando ou não, eu tenho que entender. É a tradição. E o- Independentemente de discordar, eu posso discordar internamente. Mas se eu estou naquela tradição e eu estou aprendendo, eu tenho que entender como é que funciona. E Exatamente. aí, nós passamos também, eu agora estou fora, mas podendo falar desses 25 anos de espiritismo, eu podia falar das casas em que eu estive, dos livros que eu estudei, dos parâmetros que eles seguem, inclusive das críticas das quais eu fazia parte quando estava contigo, com Carla, com o Ofan, com todo mundo, contra a Rusteng, contra a FEB, com tudo mais. Mas, Uhum. infelizmente, havia pontos que eu acho que é necessário que pudessem fazer um questionamento a mais, além daquilo Sim. que já foi feito. Como vocês estão fazendo aí, pegando o livro do Elias, Uhum. dissecando, fazendo esse trabalho que eu acho necessário, que não é só a divulgação do livro, é olhar, pesquisar, colocar o seu olhar, também Sim. dialogar com a obra. E aí tem a grande vantagem, como ele está vivo, é acessível, tem condições de repente debater com ele, até mesmo no próprio grupo, que eu acho que ele está ainda no grupo, né? Ele está no grupo. Ele se comprometeu a fazer o fechamento desses estudos. Daí, no último dia, eu vou fazer com ele, Uhum. né? A Vai ser live vai bem durar mais legal. 5 horas, né? Porque, imagine, pegar o gancho de tudo que foi falado. Se É, vê que ele é bem, como vou dizer assim, disciplinado, né? Porque sei, participei também de sei, lives da EFOS com ele também. sei. E lá também era 1 hora só, era um negócio assim que precisava realmente desse período, senão não fechavam as coisas ali também. Sim. Eu até Eu me queria te lembro, agradecer, meu lindo, que tu me ajudou demais naquela nossa primeira live lá do retorno dos estudos, né? Oh, querido. sim, Te agradeço de estamos juntos porque coração. deve é. Felipe, aquela hora que eu ia te perguntar, tu acabou respondendo. Que eu queria mesmo, assim, que tu dissesse se esse período, que foi um período longo na tua vida, né, que tu esteve no espiritismo, se isso ainda tem um valor bacana, assim, tu ainda usa esses aprendizados na tua nova caminhada dentro do candomblé. Conta pra mim. Para mim está sendo um grande desafio, porque os parâmetros são diferentes. O Sim. que para mim tem sido bastante necessário e levar sempre é a disciplina. Uhum. Então, a disciplina para mim tem sido primordial. E é claro, não tem melhor pessoa que tratou desse assunto do que Allan Kardec com relação à mediunidade. Tivemos Sim. Zimmermann, tivemos Pastorino, tivemos o Herculano, li todos esses livros que Uhum. complementam até certo ponto tudo aquilo que Kardec estudou, trouxe. Temos também uma questão super delicada, que é a questão da transcomunicação, que até hoje, para mim, é uma questão que, a princípio, eu acho que a gente também deveria explorar dentro do movimento progressista, A porque o que nós... psicofonia, tu diz? Não, a transcomunicação, Transcomunicação. Ah, sim, sim. que é o Com uso de aparelhos aparelhos. eletrônicos, Uhum, com que é uma aparelhos, coisa é. É, que isso eu ficou acho que ainda perdido no muito... tempo, né? Não, não se fala mais nisso. Você Uma praticamente só pena. tem a Sônia Rinaldi. É uma pena mesmo. E a Sônia Rinaldi, quando eu assisti algumas coisas dela, ela estava assim, sabe aquela pessoa meio no limbo? Não é dizer assim, não é criticá-la, que é só Não, colocar eu uma sei. característica dela. Como ela não está ligada à FEB, não está ligada a nada, ela tentou ter um parâmetro próprio, algumas coisas que eu escutava, pelo menos daquilo que eu pude ter acesso, dava para dizer, ok. Sim. Outras eu falei, olha, para mim está forçando uma barra.
para dizer que ali tem uma mensagem. sim, Mas, como ela lida com isso há anos, ela teria melhores condições. Igual alguém que tem, pegando o gancho de alguém que é professor de música, tem um ouvido muito apurado. Uma vez eu acompanhei um grupo que ia participar, eu não estava escutando nada, mas a pessoa que era formada em música escutou um barulho lá não sei aonde, foi lá resolver o problema. Eu não estava escutando nada, mas ela, com aquele ouvido apurado, conseguiu captar. Então, assim, de repente é um parâmetro que ela consegue sim. perceber, eu não conseguia Eu não perceber. conheço o trabalho dela, na verdade. Não, É, nem depois pode dar vou uma opinar. olhada. Tem algumas coisas na internet e eu achei assim, precisava de um, eu pelo menos eu acho que precisava um pouco do nosso olhar crítico Sim. sobre algumas coisas, não somente do que ela traz, mas também de alguns parâmetros. Por exemplo, teve um programa que ela pegou lá da data limite, só para você ter uma ideia, né? Ai, pelo amor de Deus. Isso já me dá gastura. Pois é, então tem muitos anos. Então, assim, é um, de repente, um campo que seria interessante a gente Isso já me dá pesquisar. gastura. Como também acho que um outro campo, que na época, eu acho que foi até uma novidade, que é engraçado. Eu olhei para esse lado, mas ninguém olha para esse lado. Quando eu peguei livros como o Reencarnação no Brasil, o trabalho do Ian Stevenson, que também eu acho formidável, e que eu acho que ajudaria a gente a rever parâmetros que são cristalizados. Por exemplo, o Reencarnação no Brasil traz o caso de reencarnação de um suicida que não teve sequela nenhuma. Isso é lindíssimo, né? Isso Por que é que teve tapa isso? na E cara de muita detalhe, gente. É, não, e aí? Até que ponto, então, que aquele livro, Memória do Suicida, cristaliza algumas cristaliza. ideias que se tornam Uhum. dogmas? Exatamente, Então, aquilo cria um pânico moral, né? Uma coisa dogmática ruim mesmo. E sim, estigmatiza todo mundo, todas as pessoas que caíram nessa, infelizmente, né, nessa coisa. é. E por mais que haja questionamentos sobre parâmetros utilizados pela Hernani, pelo Ian Stevenson, e tem uma pessoa que segue, só que eu esqueci o nome dessa pessoa. Ali você tem elementos para entender alguns aspectos da reencarnação que de repente não ficaram muito claros. Porque a gente está acostumado a pegar romance mediúnico Ah, e sim. dali você tira uma teoria, tira uma base, ponto final. Com todos os problemas que esses romances mediúnicos têm. Exatamente. Sabe uma coisa que eu tô começando a usar para tentar explicar para as pessoas como elas devem consumir os romances mediúnicos, como se fossem doramas espirituais. São doramas Perfeito. não Não vai querer achar que aquilo é a verdade, vai estudar tecnicamente aquilo. Aquilo é uma fantasia, um romance espiritual, não é? É um Uhum. dorama. É Sim, isso. perfeito. E é bom a gente ler de vez em quando um romance para espairecer, para, né? Entretenimento, só isso. Para isso É. tudo, não. E aí você tem diversos outros problemas a partir daí, como por exemplo, a gente pode puxar, dá para a gente falar, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Uh, Evangelho, nem me aquela fale, sequência, tem nem uma me fale. sequência de romances que o. E aí vou ter que falar também, né? Que o Divaldo trouxe com aquela historiadora, esqueci o nome daquele espírito que dizia fazer histórias, complementando histórias bíblicas. Ah, Deus E aí, livre. quando a gente pega o Jesus histórico, compara, a gente vê que uma coisa não tem base, sabe? É, que não A tem gente nada fica de história. criando É complicado, um complicado. arsenal de ideias para tentar continuar falando de temas que não têm base. Então, Uhum, esse talvez seja o problema. A gente fica mergulhando, desculpe até, tudo bem, Ivone, por favor, me perdoe, devassando o invisível, mas criando um invisível que também não tem pé. Então, esse exatamente. talvez seja o grande problema. Agora, o lado crítico continua, porém, eu ainda estou me acostumando com a questão também de uma moral diferente, porque afinal a gente não segue a moral cristã, Sim, a gente não tem determinados parâmetros, tem outras questões ali, por exemplo, períodos em que a gente tem que se conter, especialmente na parte sexual, para a gente poder realizar os trabalhos, depois a gente saber lidar com isso, enfim. São algumas questões que eu ainda estou sim. aprendendo, E a tua os parte fundamentos. mediúnica? Tu já tá trabalhando mediunicamente? No...
Foi até interessante você falar sobre isso, porque a gente, tanto o candomblé quanto a Umbanda, faz uma separação entre, digamos assim, médiuns psicofônicos e médiuns de possessão, que é uma coisa polêmica, que a gente pode pegar aí Sim, o que Kardec colocou em Livro dos Médiuns, depois moldou em a Gênese, e pessoas que têm qualquer outra mediunidade que não seja essa. Então, se sim. você é psicógrafo ou qualquer outra coisa, você não está dentro dos parâmetros para fazer determinadas atividades. Por quê? Como é basicamente tradição oral, então, Uhum, por exemplo, no candomblé, que é louvor aos orixás, naquele momento, o orixá toma conta do meu corpo, eu, apesar de ser médio consciente, eu tento sempre colocar que o orixá faça o que ele tem que fazer, sim. e quando estou na Umbanda, eu também permito que ele se utilize do meu corpo da melhor maneira possível para fazer os atendimentos necessários. E tu Que entra essa em talvez seja a transe. maior diferença. E tu O fica num, candomblé, num transe daí. Tu fica é, num transe. Uhum, sim, só que eu escuto tudo, eu percebo, mas eu deixo que ele fale, eu sim, evito de interferir no que ele precisa falar e deixo a coisa fluir. sim. E isso tem sido e por que que eu estou falando que isso é importante? Porque dentro da matriz africana, a gente chama esses médiuns de rodantes. Então, quando a pessoa está incorporada, e chama, em vez de incorporar, uma coisa fala vira, né? Virou no santo, virou alguma Sim, coisa, sim, sim, essas sim. pessoas vêm daí. Tanto que quando você, por exemplo, se um dia você frequentar um terreiro e acontecer de você ficar paralisada por algum momento, pode dizer que você bolou no santo. Daí talvez venha aí a palavra falando tá bolado. Eu acho que Ah, veio que daí, mas eu não consegui interessante. descobrir se é daí. Que é você tá com o seu orixá querendo tomar o seu corpo para fazer alguma coisa, mas você ainda não passou pelos processos de feitura, que a gente chama Sim, vulgarmente de fazer o santo. como se tu estivesse bloqueando a tua, né? Eu É, vou contar uma experiência que nós dois passamos, que eu achei muito linda. Não sei se tu te lembra, quando nós estávamos naquele grupo mediúnico, era no Zoom, né? Era no Zoom o é, nosso grupo. o grupo Era, mediúnico virtual. grupo mediúnico virtual. Éramos, eu acho que em 5 pessoas, não era? Eu acho que eram cinco, 5 ou 6. Que Os variava um mais pouco, né, também, né? variava, alguns faltavam e tal, mas nós éramos o grupo mais fiel. Isso. Felipe, um dia nós estávamos lá e eu vi, eu até contei isso pro grupo. Eu vi atrás de ti, colocando as mãos assim no teu ombro, eu vi um homem negro bem alto. Tu lembra disso? Que eu disse, que Vagamente. eu contei isso no final do nosso trabalho. Muito bonito, assim, ele, um africano mesmo, todo paramentado, assim, de coisa, mas ele botou, eu acho que já devia ser o teu guia, ou alguma preparação para essa tua caminhada, sabe? Sim, Foi muito provavelmente legal, sim. foi muito A legal. própria Carla, em outro momento, comentou que em algum momento eu ia me afastar, mas ela estava esperando Sim, acontecer. é, a E gente, isso a gente só foi sentia, possível porque, e mesmo eu participando nesse processo inicial das reuniões mediúnicas, mas já tendo feito o santo e tudo mais, sim. Tu já começou uma usa os certa tensão. paramentos, Felipe? Tu já fica paramentado todo? Com a Sim, vestimenta? sim, isso varia também, porque quando a gente está sem nenhum procedimento específico, no geral, as coisas acontecem ali na hora, ou Sim, até mesmo se bobear em algumas situações fora do ambiente do terreiro. Mas às vezes acontece de encontrar meu pai de santo, o orixá incorporar para saudá-lo. E aí, quando eu vou para as atividades, tipo, vamos fazer uma saída, alguém que se for, passou pelo procedimento de feitura, a gente sim. chama de saída. E Uhum, aí, que ele nessa já tá saída, pronto. Ele já tá eu pronto. coloco os paramentos, vem o Uhum, orixá e o orixá realiza a atividade necessária.
Geralmente, essa dança do orixá a gente chama de rum. E Rum. esse rum, muitas vezes, dependendo, até que lá no nosso centro ele não é muito grande, mas eu já vi Sim. esse rum durar quase meia hora, Opa. dançando para lá, para cá, fazendo várias coisas. Rodando, Pela- rodando, né? Também rodando, tem Também essa rodando. coisa também, mas isso varia para cada orixá. E aí na Umbanda é que é um pouco diferente. Geralmente o trabalho é de consulta, você tem festas em que eles vêm para conversar com as pessoas que Sim. vão participar dessas festas. Sábado mesmo teve festa da malandragem, que é bem interessante. É uma linha muito bonita, por um lado, mas ao mesmo tempo discriminada, porque a gente associa malandra a coisa ruim, assim como ciganos. Sim. E isso tem sido um aprendizado para mim, para entender a sabedoria que eles trazem, o conhecimento que eles trazem e tudo que eles orientam para as pessoas. Que É bonito claro, isso. vão ter pessoas aí complicadas e tem pessoas, pelo Sim, menos as como entidades em que todo vêm lugar do pelo meu mundo, né? corpo, é, e as entidades que vêm pelo corpo, meu corpo, costumam ser muito sérias. E o cuidado que eu tenho é exatamente de não interferir, porque o conhecimento que ele vai trazer nem sempre é aquilo que eu tenho na minha cabeça. E aí Entendo. o cuidado que eu tenho que ter, se eu não estou interferindo, trazendo algum animismo, trazendo Sim. alguma coisa, mas no geral tem sido interessante justamente isso. Eles falando coisas que jamais passaram pela minha cabeça, que é algo Que que, lindo. que é algo que é que Kardec. Um Não posso aprendiz. dizer que não. É É, Kardec. claro. Um aprendizado e tanto, né, meu querido? Que Sim. bom, eu fico feliz de te ver, feliz de te ver nessa nova caminhada. Vou te dar esses últimos 5 minutos para tu. Olha só, já passou a nossa meia hora. Podia ficar aqui te perguntando mil coisas, mas nós Depois de vamos marcar voltar. outros. Vamos marcar outro quando tu tiver já todo, como se diz, como é feitura, tiver pronta a tua feitura, é isso? Não, já está Tá, pronta. tá pronta. Mas assim, só com 7 anos que eu vou estar num outro estágio. Formado. Não, mas É, antes de 7 anos nós vamos conversar de novo. Meu com querido, certeza. te despede dessa nossa comunidade querida e vamos lá. Tá. Gente, muito obrigado pela oportunidade, Suzana. Muito obrigado, pessoal, por me ouvir um pouquinho. E sempre estamos à disposição. Não sei se vale a pena, mas quem quiser pode me olhar no canal Paz e Bem, pode também procurar na minha Sim, própria rede, Felipe Albani. E sempre que vocês quiserem, estarei à disposição. E deem força aqui para a Suzana nesse trabalho que ela faz aqui, desse jeito, nesse retorno dos estudos ao Sejus também. Gente, aproveitem que essas oportunidades são de ouro. Que é afinal, verdade. E foi um. seja no Espiritismo de Kardec, seja na matriz africana, seja em qualquer vertente espiritual, vale a pena a gente se conhecer para também se conhecer. Exatamente. E foi um privilégio te conhecer, viu, meu querido? E a gente Digo continua mesmo, unidos, continuamos unidos, né? E não estamos estamos juntos, em caminhos, só estamos andando com companheiros diferentes. Um grande com beijo. certeza. Um grande beijo, fica bem, te cuida e a turma vai lá no Paz e Bem te ver. Gratidão, querida. Um beijo Até a enorme. próxima, meu amor. Até a Fica bem. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.